Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje estaremos estudando o capítulo 5º, Assimilação de Correntes Mentais. Nós vamos ver o que é isso e nós vamos ver como funciona isso no movimento espírita, como funciona isso no movimento espiritual, para nós entendermos esses conhecimentos que o nosso irmão André Luiz traz para todos nós. Lembrando que todos os capítulos desse livro é dividido em 2 programas, não é? E esse vai ser o primeiro programa do capítulo 5º. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria e que honra podermos participar do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que tem levado tanto a mim quanto ao querido Sérgio a estudarmos mais a miúde esta obra. Cumprimento carinhosamente os nossos telespectadores, agradeço à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC pela oportunidade do Espírito, bem como a figura paternal do nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor da casa, que com tanto amor nos apoia e nos incentiva em todos os projetos. Começa o capítulo 5º, Assimilação de Correntes Mentais. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos, acolhedor. Então aqui já vai vir um novo personagem, que até então ele não estava no recinto. No recinto estavam os encarnados e já havia aberto as portas para que aquela corrente que iria ser tratada naquele dia pudesse adentrar. E agora, faltando alguns minutos para a atividade, chega o benfeitor daquela atividade, o nosso irmão Clementino. Nós temos na figura de Raul Silva, o dirigente dos trabalhos aqui encarnado, e nós temos na figura de Clementino o espírito amigo que dirige as atividades daquela noite, daquele dia, e nós vamos ver um pouco mais a figura extraordinária deste personagem. Então, André, uma coisa que me chamou a atenção é que enquanto todos estavam em prece, ele entrou faltando 2 minutos para o início das atividades. Então, nós vemos aqui que, logicamente, é um espírito de alta envergadura que vem para algumas atividades próprias da casa. E é interessante que ele menciona aqui como o mentor maior, né? Logicamente, com o mentor dirigente daquela casa. Nós já vimos que há um dirigente que dirige as atividades através do irmão Raul, mas nós vemos agora um dirigente maior, que logicamente tem funções mais específicas. Dando continuidade, a casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente, estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Então, o Clementino deixou André Luiz e Hilário Silva muito à vontade, dando aqui uma vez mais a entender que Aulus era um espírito já conhecido daquele agrupamento. E ele, paternalmente, carinhosamente, deixou os companheiros muito envolvidos naquela tarefa. Isso é um ponto interessante. Depois que ele saudou, depois que ele cumprimentou, ele foi próximo de Raul Silva, que era o companheiro que serviria como dirigente daquela reunião e também como dialogador.
Então, Raul Silva acumulava essas duas funções. E Clementino, este benfeitor maior, porque existem aqueles que estão responsáveis diretos por algumas atividades, como, por exemplo, permitir a entrada dos desencarnados, colocar os espíritos ao lado dos médios. Tudo isso existe também as subchefias, também é uma atividade muito complexa. E aí nós vemos que Clementino, neste conjunto harmonioso que estamos vendo no dia de hoje, é o regente espiritual de toda esta orquestra. Dando continuidade, logo após, August convidou-me ao psicoscópio e, graduando-o sob nova modalidade, recomendou-nos acurado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob o aspecto diferente. Aqui, para que possamos comentar, André Luiz e Hilário Silva viram, através do psicoscópio, antes como os médiuns estavam. E agora eles verão como estão em transe mediúnico. Então há uma diferença. Há uma diferença porque agora não é mais apenas o encarnado. Agora é o encarnado mesclando com as energias e o pensamento do mundo espiritual. E aí, esse ajuste natural, mudando o polo, nós vamos ver a análise daqueles personagens que eu e meu pai já citamos em capítulos anteriores, que servirão como médium, como Eugênia, Anélio Araújo, Antônio Castro e Celina. Nós vamos ver a modificação que ocorreu envolvendo estes personagens. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular e, justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Então vamos aqui analisar que há uma diferença de médium para médium. Na sua modalidade mediúnica, nós já vimos, por exemplo, analisando o estilo mediúnico, que Eugênia era uma médium de intuição, tinha uma moralidade e era consciente. Então, ela sabia o que o espírito estava fazendo. Já o Anélio Araújo era clarividente, clareaudiente na psicografia. O Antônio Costa era sonâmbulo, porém ele dispersava com muita facilidade. E a nossa irmã Celina conquistou significada moralidade, que isso ajudou muito no desenvolvimento do restante de suas mediunidades. E agora nós percebemos, por este aparelho, psicoscópio, que com certeza no plano espiritual, se André Luiz fosse falar hoje, depois de 70 anos desta obra, ele falaria que o aparelho também sofreu evolução. O psicoscópio daquela época provavelmente é diferente do psicoscópio de hoje, se é que ele já não se tornou no plano espiritual obsoleto, tudo evolui. Olha a nossa tecnologia, olha como nós estamos evoluindo diariamente. E agora ele vai fazer esta acurada percepção. Por isso que ele diz aqui que a mente surge como esfera de luz característica. E aqui também entra o que estudamos no livro Missionários da Luz, a epífise, a hipófise, a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade. André Luiz, talvez, se nós juntarmos o livro Missionários da Luz, nos seus primeiros capítulos, e esta parte, vai se encaixar este quebra-cabeça. E ele diz que cada um oferece um determinado potencial, uma determinada potencialidade. Eu fico imaginando, querido Sérgio, se nós pudéssemos auscultar, através deste aparelho ou de qualquer outra, a mediunidade do nosso querido Chico, por exemplo, que abaixo de Jesus foi, se não o maior, entre os maiores médiuns que a Terra já recebeu. Interessante também, André, começou a perceber
os três eram médicos, né? Sempre lembrando disso. August foi médico, André Luiz foi médico, Hilário Silva foi médico. Então nós percebemos que agora eles vão estudar algo interessante. Percebeu-se que quando eles auscultaram por aquele equipamento, quando ele estava em prece, logicamente o sistema nervoso, os núcleos glandulares, os plexos emitiam uma tonalidade de luminosidade. Agora ele percebeu que emitem uma outra luminosidade particular. E justapondo-se ao cérebro. Então o cérebro comandando tudo isso, né, a glândula pineal, que nós já estudamos, comandando todo esse sistema dos nossos corpos, dos 7 corpos que nós temos, um interligando ao outro. Então nós vemos aqui que deve ser alguma coisa fantástica realmente, né, André Luiz? E o que me chama a atenção na questão da cor, é um livro espiritualista, e aqui aqueles que não gostam de ver nada fora do espiritismo, apenas ouça, mas sem guardar grandes ensinamentos. Há uma série de livros do Lobsang Rampa, um espiritualista, um lama que nós tivemos em nossos meios. E ele dizia, por exemplo, que ele passou por aquela cirurgia de abrir o terceiro olho, que é até difícil de nós compreendermos, é uma cirurgia até física, que ele descreve na sua primeira obra. E é interessante que ele dizia que quando ele viu uma pessoa assim, ele tinha clarividência aberta, por assim dizermos, e quando a pessoa mentia, emitia determinada tonalidade de cor. Quando a pessoa fazia algo característico, aquilo, então se a pessoa estava com halo, agora eu estou criando a cor, não necessariamente essa, se a pessoa estava com halo em torno dela azul, por exemplo, a pessoa estava mentindo, coisa assim. É interessante nós vermos porque, usando o mesmo entendimento, André Luiz nos fala que as nossas ações também são características por cores. Então, quando a gente fala assim, que o Espírito sabe o que nós estamos, não é porque eles apenas penetram no nosso pensamento. É porque quando nós pensamos, desejamos, emitimos, nós mudamos também a cor da nossa vibração ao nosso entorno. E também facilitam que um espírito treinado, superior ou inferior na arte de decifrar estes enigmas, que para o vulgo ainda é desconhecido, fica fácil deles compreenderem o nosso pensamento. Vem encaminhar um pouco com o que André Luiz está dizendo, tanto no capítulo anterior quanto neste. Interessante, eu já tive a oportunidade de estudar um equipamento que já tem entre nossos meios e que está sendo aperfeiçoado, exatamente quando eles conseguem captar pelos olhos se a pessoa está mentindo ou não. Já existem equipamentos hoje usados nas universidades e é muito interessante nós notarmos que isso que você está dizendo, não é? Realmente hoje já está concretizado em nossos meios. Sobre Lobsang Rampa, nós vamos relembrar que eu conheci vários amigos de Chico Xavier que realmente disseram que o que está na obra é verdadeiro. Então o próprio Chico confirmou as obras de Lobsang Rampa, mostrando a veracidade de tudo aquilo que ele colocou naquela obra. Dando continuidade, assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou: em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual, na carne, mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados em empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra, constituindo-lhe vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha. Eu não sei se os companheiros que estão nos acompanhando, livro após livro, perceberam que o estilo do espírito é o mesmo, mas sofre a interferência
do mentor daquela obra. Não sei se os companheiros estão percebendo, esta obra, por exemplo, pela característica de Aulus, é um vocabulário menos rebuscado. André Luiz tem livros, como Entre a Terra e o Céu, que era pelo benfeitor Clarencio, usando termos mais difíceis do que este. Este livro ele está falando de assuntos dificílimos, mas de modo que todos nós compreendemos. O livro é do mesmo espírito, mas cada benfeitor ele influencia diretamente na escrita do livro. Parece que são 13 livros com 13 participações e injunções diferentes. E lembrando também, André, que isso que você está falando é uma verdade porque o próprio Chico Xavier dizia que André Luiz foi médium. Ele captou o pensamento, a orientação desses espíritos para que pudesse então colocar no papel. Então por isso que você está colocando é exatamente o que o Chico explicava, dizendo que André Luiz teve o papel de medianeiro. Aqui já explica um pouquinho aquela parte do livro dos médiuns, e também no livro dos espíritos, quando nós vemos que a mediunidade ela é física e ela não é moral. Tem pessoas que não têm uma moralidade elevada e têm faculdades medianímicas, e existem pessoas moralizadas que sequer conseguem sentir a presença de um espírito. Então, a mediunidade ela não está ligada à moralidade. Lógico que um médium que tem faculdades mediúnicas e utiliza a moralidade, evidentemente será um médium completo, porque conseguirá aliar as duas asas. Aqui está dizendo que a mediunidade está ligada ao corpo físico. Por isso que nós precisamos melhorar nossa alimentação, melhorar os nossos pensamentos, melhorar o nosso corpo físico, para que no momento do trabalho nós possamos ser um bom instrumento, nós possamos ser uma boa ferramenta na mão da espiritualidade. É igual um carro. Se eu não faço a manutenção dele, daqui a pouco começa a dar problema no motor, começa a dar problema aqui, começa a dar problema ali. Nós somos um carro. Se nós não irmos para a manutenção de quando em quando, os check-ups, as observações que a medicina nos dá, nós estaremos dificultando o trabalho dos benfeitores ao nosso lado. Por isso que o Chico tinha sempre a preocupação de ouvir sempre a medicina. Ele era um bom ouvinte. Precisa tomar um remédio? Tomava. Precisa cortar isso? Ele adorava, por exemplo, café. Teve uma determinada altura da sua vida que ele teve que cortar o café. Por quê? Porque estava atrapalhando a sua vida pessoal. Então é importante isso. Continua. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, quase obscuro. O benfeitor espiritual, que ora nos dirige, acentuou o nosso instrutor. Afigura-se-nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa, à maneira de um musicista emérito manobrando, respeitoso, um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Então aqui, André, nós vamos ver algo muito interessante, não é? Porque aqui já é uma informação nova para muitos trabalhadores pertinentes a um trabalho mediúnico. Então aqui nós percebemos que quando Clementino se aproxima de Raul, Clementino teve que baixar um pouco o seu padrão, entrar no magnetismo de Raul. Nós chamamos isso de simbiose. Então, ele teve que baixar um pouquinho, fazendo com que os seus pensamentos fossem mais humanos, como ele diz aqui,
para que Raul também pudesse, naquele momento de concentração, mediunicamente captar aquela mensagem. Então nós vemos que aqui tem uma informação muito interessante. Eu acho interessante as pessoas imaginar que mediunidade é um processo simples. Não, mediunidade é um processo de muita complexidade. Tem pessoas que imaginam que qualquer médium pode receber qualquer tipo de espírito. Não é verdade. Os médiuns recebem os espíritos de acordo da sua condição espiritual. Então, nós começamos a nos aprofundar no livro dos médiuns sobre essa explicação, e agora André Luiz vem trazer uma coisa mais específica, quando ele diz que Clementino, um espírito já de uma evolução muito mais alta do que a de Raul, para se comunicar com Raul, ele é obrigado a entrar na simbiose de Raul. Ou seja, ele tem que baixar um pouco o seu padrão vibratório, que é muito mais alto, para poder se tornar visível mente a mente, para que pudesse trazer uma comunicação. Isso é fantástico, André. Esse estudo poderia ser aliado com o livro Voltei. Frederico Figner, que foi um dirigente da Federação Espírita Brasileira, era muito bem financeiramente, era um judeu e radicado aqui no Rio de Janeiro, e ele ajudou a Federação, ajudou Chico Xavier, ajudou outras instituições espíritas. E é interessante que ele imaginou que quando desencarnasse, ele já ia sair dando comunicação, ele já ia encostar, da mesma forma que às vezes o médium acha que é fácil, o espírito também acha que é fácil. E ele diz pelas mãos do Chico o quanto foi difícil ele conseguir entrar em sintonia com o Chico Xavier para poder escrever aquela obra. Então, realmente, mediunidade não é um desafio simples, não é uma operação fácil. E nós vemos que Clementino, abaixar o seu padrão vibratório, por mais que ele seja um espírito evoluído como não é também uma tarefa simples. Nós imaginamos o esforço, a renúncia. Às vezes a gente está lá na casa espírita e por não vermos, não notamos a renúncia de um espírito como este, de um espírito benfeitor, de um espírito de alta elevação, que passa por uma transformação magnética para poder estar dirigindo uma atividade, estar mais próxima de nós. É muito bonita a descrição. Olha que interessante, André. Ele fala assim com todas as letras, né? Afigura-se-nos mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente. Olha que interessante, ele teve que baixar o padrão vibratório dele, se é que ele poderia dar uma comunicação, porque senão o médium não conseguiria captar a sua mensagem, porque o médium não estava à altura. O Raul ele subiu até onde pôde, mas teve que ser o Clementino a descer para que houvesse aquela ligação. Por isso que às vezes a gente imagina que é uma operação simples, um trabalho mediúnico, mas não é. Por isso que a gente vê a necessidade do silêncio, do comportamento, de um pensamento elevado. Esse estudo aqui, querido Sérgio, eu sugiro a quem esteja nos acompanhando que seja médium, que estude, convide o seu dirigente, convide os médiuns, convide o departamento da mediunidade da sua casa espírita a estudarmos juntos com André Luiz, porque faz toda uma diferença. Dando continuidade, notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Então nós percebemos que Raul Silva, ele fazia esse intercâmbio. Então, conforme o mentor foi envolvendo ele também já estava preparado para aquela atividade. Raul Silva foi colocando em formas de palavras o que o mentor amigo passava a ele em formas
pensamento. Então nós percebemos também que há uma ligação entre Clementina e Raul Silva. Esta ligação não ocorre de um dia para o outro. Mediunidade é tempo. Conforme você vai tendo tempo, você vai estudando, você vai mantendo aquela fidelidade aos bons espíritos, você vai tendo mais facilidade, mais naturalidade para trabalhar com os espíritos. Mas é importante manter a simplicidade, é importante manter a vigilância, é importante manter o estudo, porque nós não sabemos tudo, e médium que não estuda é médium desatualizado, médium que não corre atrás de ler é médium desatualizado. Tem médiums que diz assim, eu já sei de tudo. Ele não sabe nada. Ninguém sabe de tudo sobre mediunidade. Ninguém sabe de tudo sobre espiritismo, sobre espiritualidade. Por quê? Porque todos os dias vêm informações novas. Então, aqui nós vemos esta dobradinha que gerava tanto no plano físico quanto nos planos espirituais este resultado harmônico desta atividade que estamos estudando. E uma coisa interessante, né, André, quando ele diz que o mentor levantou a voz para que todos pudessem entrar naquela sintonia. Levantou a voz, mas sem gritar, mas com uma voz um pouco mais alta. Nós vamos ver agora qual é o papel que desempenha a palavra, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E outra coisa, levantou a voz articulada, porque às vezes a gente pensa que no mundo espiritual tudo é pensamento. Não, os espíritos neste momento ouviam com os ouvidos, não ouviam com a mente. Continua, com a emotividade que nos invadia a todos, brando silêncio se interpôs, durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa, dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Terminada a oração, acerquei-me de Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico e observei-lhe, então, todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a eriçar-lhe a pele, num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Daqui a pouco nós vamos ver Aulos explicando o porquê deste fenômeno. Mas olha que descrição bonita André Luiz nos deu aqui, mostrando o trabalho deste nosso irmão encarnado. Então ele, envolvido por Clementino, ele conseguia captar o pensamento e as palavras emitidas por ele. Raul Silva transformava conforme o seu vocabulário. O Espírito falava, transmitia aquele pensamento e ele mergulhava conforme o seu entendimento. E é interessante que nós vemos André Luiz dizendo, por exemplo, que todo o busto, os braços, as mãos, eles estavam iriçados. Era um fenômeno doce de excitação. Era um agradável calafrio. E tudo aquilo vertia numa onda de luz quando ele proferia as palavras. E aqui nós vemos a importância da união do grupo mediúnico. Se não há esta união, se não há esta ligação de corações, nós percebemos que dificulta um pouco a vida dos espíritos. Por isso da importância de nós vermos que a mediunidade ela não é uma brincadeira. Ser médium não é simplesmente dar passividade.
Ser médium não é simplesmente ver os espíritos, dialogar com os espíritos. Precisa desta seriedade. E esta seriedade, nós vamos ver mais adiante, meu pai já falou isso no vídeo passado. Eles eram pessoas comuns, Raul Silva e todos os outros 9 integrantes. Não eram Chico Xavier, não eram Dr. Bezerra de Menezes, não eram Eurípides Barçanufo, não. Eram pessoas como a gente, com conta para pagar, trabalhando 8, 9 horas por dia, pessoas que tinham filhos, família, uma que era viúva. Então, não eram pessoas assim, ela é fácil ser médium, ela não tem problema. Ele está bem de vida, então ele já tem o seu ganho garantido. Não. Eram pessoas com dramas como nós, mas que procuravam, pelo esforço e pela dedicação, unir-se num ideal, que é o convite a cada um de nós. Nós vemos também, para quem gosta de estudar um pouco mais, os nossos irmãos que compõem os grupos Alta de Souza, eles têm uma atividade chamada corrente magnética, que mais ou menos se assimila dessa maneira. Os médiuns acabam entrando em concentração e eles recebem aqueles espíritos, mas não de forma de incorporação direta. É uma incorporação rápida, onde é um choque anímico, né? Ajudando aqueles espíritos, né? Eu já tive a oportunidade de assistir algumas atividades quando eu estive em Goiânia, mesmo em Portugal, quando nós estivemos no navio, que eu e a Soraya fomos convidados, já que nós éramos do Congresso e éramos orador do Congresso, e nós vimos esse trabalho, vi também em Goiânia. Então é um trabalho que é muito interessante, não é? Mas onde a gente percebe que não é um trabalho comum. Então quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre as correntes magnéticas, é só procurar no Alta de Souza, que vocês vão ver todas essas explicações, né? Dando continuidade. Acompanhando-me a análise, o assistente explicou: o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino, como a energia elétrica da usina emissora, que atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. E o problema da voltagem? Indaguei curioso. Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão, de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente em que o cerca, ajustando-se-lhes às possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia, segundo a rede dos elementos receptivos. Então, olha que interessante estes 2 comentários de Aulus. O primeiro, ele fala, por exemplo, do jato de forças mentais do irmão Clementino. Aqui é importante nós dizermos que o oposto também é verídico. Aqui nós estamos vendo uma atividade séria. Uma atividade que não é séria e tem um pseudo-sábio por detrás dela vai exercer o mesmo papel de Clementino, só que com o polo inverso. Tem muita gente que domina a mediunidade trabalhando nas trevas e no abismo. Tem muita gente que sabe tanto quanto Clementino, só que usando para o outro lado. Não pensemos que o mal é um bando de ignorante, não sabem o que fazem. Não, tem muitos pseudo-sábios que sabem tanto quanto Aulus, sabe tanto quanto Clementino e utilizam toda essa potencialidade para o outro lado. Aqui é uma atividade benéfica, mas tem muitos que infelizmente não usam. Como, por exemplo, a Umbanda, o lado esquerdo, por exemplo, que eles falam. A Quimbanda. Então nós percebemos que, e não é uma crítica, não estamos aqui criticando, basta nós estudarmos o que é trabalho de direita e o que é o trabalho de esquerda. E aqui nós vemos o jato de forças mentais, que atuou sobre toda a organização, e aí André Luiz ficou numa dúvida.
Mas e a questão da voltagem? Você falou que aqui é como se Clementino acendesse a luz do nosso irmão Raul Silva. Mas e a voltagem? E se ele fosse uma lâmpada ou uma tomada com uma voltagem diferente? Aí Aulus explica, não. Clementino, ele já estudando Raul Silva e estudando o ambiente que ele está, ele vai se aclimatar àquele ambiente. Então, por exemplo, se ele está diante de um componente científico, o espírito daria uma comunicação que fosse veiculado com a linguagem daqueles componentes. Se fossem componentes ligados a determinadas áreas, o seu vocabulário seria voltado para aquele grupo. Então, Clementino, ele se ajustou ao que Raul Silva poderia dar, ao que aquele grupo poderia ouvir, para que não houvesse uma falta de intercâmbio. Às vezes o Espírito fala de modo difícil, um grupo, uma assembleia de pessoas simples, os encarnados iriam ouvir e falar assim, mas o que o benfeitor está dizendo? Não entendi nada. Então nós percebemos que o benfeitor teve a preocupação de transmitir uma mensagem que todos que ali estiveram pudessem absorver minimamente para reter algo em seus corações. André, você, nosso querido telespectador, veja, quando André Luiz trouxe essa obra, logicamente nós não tínhamos aquele aparelhinho bivolt, né? Hoje nós já temos 110, 220, você liga qualquer aparelho ali, que ele mesmo faz a transformação. Então hoje nós podemos entender de maneira mais fácil que Clementino tinha que se adaptar a Raul e Raul tinha que se adaptar a Clementino. E é interessante, André, que vai ser sempre 110? Vai ser sempre 220? Não. Tem dia que o médio vai estar melhor, mais receptivo. Tem dia que o médio vai estar com problema. A assembleia também vai influenciar diretamente. Então nós percebemos que as coisas são um pouco mais complexas do que nós imaginamos. Cada reunião é uma reunião à parte, não é? Dando continuidade. E sorrindo, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos diálogos sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada. E ali, o contato espiritual, de certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva, na feição de palavras e raios luminosos. Então veja, André, que coisa interessante aqui, quando ele fala que derramava do cérebro e da boca de Silva. Derramava do cérebro, ele só poderia dar aquilo que ele tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso que nós enaltecemos tanta mediunidade de Chico Xavier. É verdade. Por isso também que nós falamos sempre da necessidade de um médium estudar. Antigamente, quando eu entrei no Espiritismo, eu ouvia as pessoas dizer que eu sou médium, eu não preciso estudar. Os espíritos me dizem tudo. Isso é uma tolice. Logicamente, são espíritos brincalhões, zombeteiros, que querem que nós não estudemos para ficarmos na mão dele. Olha que coisa interessante, né, André Luiz? Nenhum espírito sério vai incentivar a inércia intelectual. Nenhum espírito sério vai dizer que já sabemos de tudo e que eles vão fazer a parte que nos compete. Espíritos que fazem isto são espíritos que querem manter o médium cativo da ignorância, porque o médium ignorante, ele não sabe discernir o certo do errado e vai ser uma marionete fácil de ser controlada na mão de pseudo-sábios. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou-se em aclarar. A lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhes são peculiares. E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensando-os
na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros, pelas irradiações que despedem, e as almas influenciam-se mutuamente, por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então nós vemos aqui alguns pontos também que vai aclarando para todos nós, não é? Aulus, sem sombra de dúvida, pelas próprias explicações, é um espírito de uma evolução espiritual muito maior que Clementino, sem sombra de dúvida. Apesar de Clementino ser um espírito que está muito acima daqueles que ali estão encarnados. Então nós começamos a perceber a sintonia das atividades. Então Aulus começa a explicar para André Luiz, para Hilário. Os dois eram muito curiosos, né? Os dois bombardeavam Aulus de perguntas, de questionamentos, não é? Então aqui nós vamos ver um pouquinho quando ele fala: a lâmpada em cujo bojo se faz luz arroja de si mesmo os fotônios, que são elementos vivos. Então a luz vai ser cada vez mais forte a partir do momento em que os médiuns estiverem mais preparados. Eu fico imaginando o esforço dos espíritos amigos nos trabalhos medianímicos, aonde os trabalhadores não estão receptivos por algum motivo, seja problemas familiares, seja problemas financeiros, seja problemas de relacionamentos, seja problema de toda ordem. Porque quando chegamos num trabalho mediúnico, por mais que nós conseguimos nos concentrar, logicamente nós ainda temos a nossa mente que se movimenta. Então essa luz vai ter dia que é mais intensa, vai ter dia que é menos intensa, vai ter dia que nós vamos cooperar mais com o plano espiritual, vai ter dia que nós vamos cooperar menos com o plano espiritual. Então nós percebemos que tudo isso está dentro de um planejamento, tudo isso está dentro de um auxílio. Mas lógico que nós sabemos que a boa intenção, os bons espíritos vão nos auxiliar naqueles dias de trabalho, e quando nós temos o coração aberto para a atividade do bem, do amor, nós também recebemos auxílio, né, André Luiz? Sem dúvida. Nós vemos que o esforço, o estudo, a dedicação é fundamental para que possamos doar tudo o que temos de mais nobre em nossos corações. Estamos encerrando aqui a primeira parte do capítulo 5º. O próximo vídeo será a continuidade e o término deste capítulo. Neste vídeo, eu peço encarecidamente a sua ajuda. Interaja com o canal. Seu like, carinhosamente o joinha, o seu comentário no vídeo, não apenas no chat. Aqui no vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, sua cidade, por exemplo, de onde você está nos acompanhando? É aqui do Brasil, é de Portugal, é de outra parte? Deixe o nome da sua cidade, o nome do seu estado, o país que você está nos acompanhando. Também peço que se inscreva no canal, habilite as notificações, são pequeninas ações que vocês podem realizar que muito nos ajuda e principalmente compartilhe. Se você é um médium, se você é dirigente de uma mesa mediúnica, se você faz parte de um trabalho desta monta numa casa espírita, convide os seus amigos médiuns a também estudarem, a também ler, a também refletir a seriedade que um trabalho mediúnico se compõe. E quando você compartilha, você faz com que outras pessoas também nos conheçam. Por isso que nós pedimos sempre, se está te ajudando, certamente ajudará outras pessoas. Tem dúvidas? Interaja comigo e com o nosso querido Sérgio através do WhatsApp 19 997 78 27 94. Esse é o nosso número. Interaja conosco. E o nosso último convite é para entrar na nossa loja virtual. Adquira um livro, estará ajudando o CEPAC, Loja
acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, fica aqui o nosso convite carinhoso para assistir os capítulos anteriores. Cada capítulo é dividido em 2 programas. Somente o prefácio foi um programa. Nós vamos encerrando o estudo de hoje, agradecendo a sua companhia. Estamos pela TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz. O André Luiz já pediu, mas aqui eu reforço. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, porque a nossa página é monetizada. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.